Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Sou Marco Prado e eu estou todo dia contigo aqui a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro, te atualizando com tudo que está acontecendo no momento. Vamos trazer as informações das bolsas internacionais, o dia da super quarta-feira hoje, dia de decisão de taxa de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Vamos chegando, se ajeitando aí na sua cadeira, na sua trade station, no carro, na academia. Coloca o fone aí, escuta, que a gente vai atualizar você e te informar para você hoje, né? Tomar muito cuidado que o mercado hoje deve sambar, mas por enquanto as bolsas amanheceram mornas aí, esperando a decisão, pelo menos da taxa, inicialmente, da taxa de juros dos Estados Unidos, que sai às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e depois às 3h30 tem discurso do Powell, o presidente do Banco Central americano, aonde vai falar o porquê que ele aumentou, o porquê que ele diminuiu, o porquê que ele manteve, enfim. A expectativa do mercado é que venha a 0,25% lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil mantenha inalterada. Será que o presidente aí do Banco Central brasileiro aguenta a pressão aí da equipe econômica, do presidente Lula em relação à taxa de juros, a Selic, né? Uma pressão para que diminua? O mercado aguarda aí, mas o Brasil só vai sair às 18 horas, final do dia. Então o mercado aí de manhã vai ficar lateral, como eu já disse, lá fora tudo equalizando aí essa grande expectativa, esse 0,25 para um lado, para o outro aí hoje, ele tem um peso muito, muito importante, já que o mercado vem aí de uma possível, né, ou de um balanço aí ruim em relação aos bancos, né, às ações de bancos, e isso fez com que a bolsa aí, o Banco Central americano, tivesse que talvez mudar a rota aí dessa manobra para conter a inflação lá fora. Mas eu estou aqui, né, justamente, eu só vou dar um bom dia rapidinho para quem está chegando aqui. Ó, Amanda, bom dia Marcão, tudo bem? Vamos começar com os 2 pés positivos, é isso aí. Força total hoje. Fala Wilson Conde, o Sandro Bassandra, bom dia. Momento Jabá, projetos ao mais ou ao mais, vamos lá. Não tem o tio Orlando Guida, o Paulo Sérgio dando bom dia. E vamos que vamos, hoje é dia, vamos se ajeitando aí. Ó, já discursei rápido aqui, ligeiro, e eu quero chamar quem manja de mercado financeiro, porque eu não conheço nada de mercado financeiro, ó. Trazer quem manja aí. Guga e o Edu, bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia, galera. Bom dia, vamos lá, mais um dia. Ó, eu acho que hoje o que a gente vai ficar no radar do mercado é questão fora a decisão dos juros lá nos Estados Unidos, que é super importante, e depois aqui no Brasil, mas acho que o que o mercado doméstico olha hoje é o discurso de ontem, né, do presidente Lula para aquela TV 247, se eu não me engano, é isso mesmo? É 247, né? Acho que foi um discurso um pouco, né, duro com o mercado, né? Duro com o mercado. O que você avaliou ontem? Você achou que o mercado, até que o mercado reagiu bem em relação às coisas que ele disse, Edu? O que você avaliou? Eu vi por alto, né? É o público, a 247 é um portal, enfim, é um site de notícias mais alinhado a, né, se o pessoal falava que o Bolsonaro era extrema-direita, então o 247 seria talvez a extrema-esquerda. Então ele está falando para um público bem à esquerda, então soa bem ao ouvido da turma tudo que ele falou ontem ali. E aqui o Lula, né, falando que quer acabar com a vida do... Né, não foi bem essa palavra, ele falou um palavrão ali com relação ao Moro. Enfim, o Lula sendo Lula, nada que a gente se aproveite ali. Ô Guga, 3 horas da tarde, esse Edu depois eu vou até complementar. Ô Guga, 3 da tarde hoje, as quadras de beach tênis aqui do Condado da Faria Lima vão estar vazias, né? Todo mundo de olho na decisão do Banco Central americano. Pois é, cara. Acho que sim, se tu for pegar a galera das antigas, sim. Se for pegar a galera nova, não sei não se abandonam o beach tênis para assistir a decisão né, a decisão de taxa de juros, né? Eu acho que a galera nova prefere ir do beach tênis, mas tudo bem, cara, vamos lá. Pois é, super quarta, mais uma super quarta, mais uma rodada de decisões, né? Quando a gente olha lá para fora, essa reviravolta do setor financeiro trouxe, né, um novo participante, vamos assim dizer, né, para o mercado, que estimula a não subir o juro como se esperava que subisse. Acho que vale a pena a gente lembrar que há 15 dias atrás, 20 dias atrás,
era meio que unânime, né, o sentimento de que iria ter uma alta de 0,5%, né, e isso desencadearia outros problemas. E aí no dia 9 ali, né, se eu não me engano, 9 de março, 8 de março, sai o problema no Silicon Valley Bank e dá o start para vários outros problemas, né? Parece que de uma hora para outra todo mundo ficou especialista em crise do setor financeiro, né, global, né? Antes estava todo mundo com uma outra narrativa, e aí parece que tudo muda, né? Muito rápido, e parece que todo mundo já sabia muito antes, né? Mas que de fato não, né? O pessoal pega e fica replicando a notícia. Então, vale a pena a gente lembrar disso, porque eu acho que o termômetro, de fato, do problema que a gente tem em relação à inflação assim, mundial, né? O que deveria ser feito por parte do Banco Central, se não houvesse essa problemática toda nos bancos, seria uma alta de 0,5%. Né? Me corrija, assim, uma opinião minha, tá? Daqui a pouco a gente está divergindo aqui, o Edu pode ter outra opinião, o Marco pode ter outra opinião, e adoraria, né? Acho que a ideia aqui é que a gente possa divergir. Então, essa é a mensagem que fica para mim, assim, hoje, né? Então, qual vai ser a decisão? A decisão vai ser subir 0,25. Então é sinal de que as coisas não estão tão ajustadas, tá? E, no mesmo tempo, se a gente for olhar, né, a bolsa lá fora, nesses últimos dias aí, puxou e puxou bem. Né, meio que deu um respiro. Então abre também espaço para uma correção maior, tá? Então acho que daqui a pouco a gente deu uma respiradinha ali, né? Eu acho que, tô até me animando aqui em comprar algumas, aí eu vou falar até com o Edu, né? Tava me animando a comprar umas put aqui de S&P, né? Fazer aqui até um hedge aqui, comprando umas put de S&P, caso comece aí um movimento mais forte de baixa, né, eu poder surfar a baixa, porém é uma compra, né, eu não fico exposto aí caso o mercado comece a subir com muita força, né, eu não fico exposto. Então, eu tô aí, né, tô traçando esse cenário, tô olhando para esse cenário aqui, pode ser que dê jogo, né, comprado, não vendido. É isso aí. Márcio Mota chegando agora, dando um bom dia e like 147. Ó, eu não quero ficar criando muita inimizade. Quando a gente acaba estando na internet e se expondo, é complicado, porque você não agrada a todo mundo, né, Edu? Você está se manifestando aí a sua opinião, e sempre eu concordo muito com o que você fala, que a gente tem mais ou menos uma ideia parecida, mas, por exemplo, no chat aqui, tem uma pessoa que nos está assistindo aqui, está falando que a questão que não é justo, que não tem comentarista, porque não tem comentarista petista, né? Eu vou me externar uma opinião pessoal, e realmente é um pouco complicado, mas assim, eu vou até defender. Eu acho que o Lula, ele está simplesmente fazendo tudo o que ele falou. Ele não está surpreendendo ninguém dessa vez. Ele realmente está fazendo tudo o que ele falou. Ele falou, olha, o que é os juros menor, questão da Eletrobras ontem, uma aproximação com a Venezuela, tudo que ele disse, ele está cumprindo o que ele falou. Dessa vez ele não mentiu, não. Se alguém falou que o Lula mentiu, não está dizendo a verdade. O problema é que, como é que vai estar a economia daqui 3, 4 meses, né? Essa é a questão, essa é a grande pergunta para o mercado. O que a gente entende, né, é que olhando o discurso do Lula, ele tem um desconforto muito grande em relação ao mercado financeiro, né? Ele falou, olha, as atitudes, quem gosta de juros altos é o mercado financeiro. A questão agora, como é que a gente vai encontrar o país, como é que vai ter essa reforma, já que ela foi adiada de novo, né, o arcabouço fiscal, que era para ser entregue, ou pelo menos o mercado tinha expectativa de ser entregue na semana passada, essa semana alguma coisa, vai ser só na volta da equipe que está indo para a China. Então, assim, a coisa vai postergando e realmente, assim, vai ficando um pouco mais complicado, pelo menos a visão para o mercado financeiro. Eu não estou tomando aqui nenhum partido de esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, enfim, não é essa questão. Está falando para a economia do país. Então, realmente é preocupante sim, à medida que isso está tomando. O Edu, a gente está vendo aqui a questão saiu um índice de preço da Inglaterra agora às 4 horas da manhã, né? Isso aí mesmo, o índice de preço da Inglaterra veio um pouquinho acima da expectativa, tanto mensal quanto anual. Os dados que têm saído na Inglaterra, na Europa, têm pressionado o quadro inflacionário.
Como é que você enxerga que, por exemplo, a Lagarde ela já aumentou 0,5% e a Lagarde ela está com um discurso, ela não tem, olha, se tiver que aumentar os juros, eu vou aumentar aqui, independente de banco, né? Ela disse mais ou menos isso. Você vê uma diferença agora em relação, porque a gente imaginava há um tempo atrás que nos Estados Unidos estava um pouco mais controlado do que a Europa. A preocupação é que a Europa saiu patinando aí. Parece, você enxerga hoje que as bolsas, como é que você vê, né, em relação ao continente europeu e ao continente americano? Quem que está correndo atrás do rabo? Bom, só fazer um parênteses aí, né? Com certeza eu não sou petista, né? Mas também não sou Bolsonaro. Hoje em dia o mundo está muito dividido, né? Se você é petista, é Bolsonaro, se você não é Bolsonaro, sabe? Ou é um, é outro. Legal. Eu sou um cara, eu trabalho no mercado há 23 anos, eu sou um cara liberal, acredito no mercado. Né? Qualquer governo que tome atitudes nessa minha direção, eu vou bater palma porque é o jeito que eu acredito que deveria ser o mundo, entendeu? Meritocracia, enfim. Eu acho que falta isso bastante no mundo. Se tivéssemos mais, as pessoas iam se esforçar mais e aumentaria a produtividade. O Brasil está muito atrás disso aí comparado principalmente aos Estados Unidos, por exemplo, que é um país muito grande, a gente está muito atrás, né? Agora, só com relação ao mercado, bom, Europa, cara, a Europa tem muitos problemas, né, cara? Tem muitos problemas ali para serem resolvidos, né? Só você ver a questão ali da reforma da Previdência na França, como é que está correndo, Alemanha patinando, problema na guerra da Ucrânia. A Europa tem problemas mais diversos aí do que os Estados Unidos. E começou a subir juro também depois, né? Então tá 3,5 ainda, tem espaço para subir um pouco mais talvez aí. Estados Unidos já está quase em 5, os bancos abrindo o bico, né? Empresas também sofrendo. Eles não estão acostumados com um juro alto assim, há muitos anos que eles não têm um juro, né, tão alto e a velocidade de aumento de juro, então, sem precedentes que eles tiveram nesse período aí. Então, eu acho que são momentos diferentes, acho que os Estados Unidos já está, talvez, né, tentando ali achar um ponto para parar a alta de juros. Acho que talvez seja hoje, tá? Talvez seja hoje, o mercado já está precificando praticamente 0,25, mas é entre 0 e 0,25. Né? Talvez ele surpreenda hoje com 0, seria uma surpresa realmente, o mercado está praticamente no 25 base, mas não descarto, assim como não descarto também que corte juros aqui no Brasil hoje. Né? Se o governo tivesse, enfim, soltado o arcabouço fiscal aqui no Brasil, né, que ficou guardado aí, se ele tivesse soltado o arcabouço fiscal e fosse alguma coisa razoável, eu acho que hoje teria corte de juros, talvez. Acho talvez é ótimo, né? Eu acho que provavelmente teríamos corte de juros hoje no Brasil. Mas eu acho que não tem um consenso dentro do governo sobre esse assunto, né? Tem a ala. O Haddad está até me surpreendendo nesse sentido, porque me parece que está, né, começou a ter uma razão ali, tem um foco, ele entendeu o problema. Né, ele está com, né, a equipe dele, que a princípio eu achei que seria ruim, parece que a equipe dele entendeu a dificuldade, né, da questão fiscal no Brasil. A princípio, o que vazou para a gente aqui é que a proposta seria boa, tanto que o mercado melhorou alguns dias, né, que a proposta seria uma linha boa, de manutenção de tamanho de dívida, né? Enfim, nós temos que olhar a dívida no longo prazo, aí, como seria, né, a dinâmica da dívida ao longo do tempo. Parece que seria bom. Enfim, tudo caminhava para ter uma coisa legal e que a gente pudesse até começar a cortar juros já, né, com a maior previsibilidade. Não foi o que aconteceu, acho que tem uma discussão interna no PT ali, né, e o governo hoje, uma outra crítica ao governo, foi eleito como uma frente ampla, mas só o PT governa, né? Você não tem vozes dentro do governo, né? Tirando a Tebet ali, que apita muito pouco, tem pouca gente que traz para o outro lado, né? Então, quando bate na área política, a área política revê conceitos, enfim, coloca novos pontos, quer gastar mais, né? Esse que é o grande entrave ali. A área política quer gastar mais, acha que isso faria o Brasil crescer, e isso que falta no Brasil. Eu acho que é um erro redondamente gigantesco achar um negócio desse, que o empresário foge, o investimento estrangeiro não vem,
Acho que é totalmente errado, mas é a visão deles e é a visão que ganhou a eleição e teremos que conviver com isso aí durante os próximos anos. Mas, enfim, eu acho que não teremos corte de juros hoje por conta disso, tá? Por conta disso. Se cortar, eu quero ver o malabarismo que o pessoal do Banco Central vai fazer para justificar o corte de juros hoje. Exatamente. O Ramon Denez, bom dia, Edu, meu vascaíno favorito, um abraço, vamos pra cima nessa quarta-feira. Aí, ó, pessoal aí, os carioca aí dando um bom dia pro Edu. Guga, ontem a gente tava conversando... Ele é de Criciúma. O Ramon é amigo. Criciúma? O Ramon é amigo, é de Criciúma. Ah, então tá, e deve torcer lá pro Grêmio, Criciúma não é time, né, bicho? Criciúma, pô, ganhou... Não, o Criciúma ontem ganhou, cara. O Criciúma ontem ganhou aqui no Catarinense, nos pênaltis. É mesmo? Pô, então parabéns aí, parabéns ao Criciúma, pô. É legal. Vamos lá. Ô Guga, eu tô acompanhando o mercado de índice esses dias aí, eu tô percebendo o mercado pesado, cara. O mercado lá fora, anteontem subiu, na segunda-feira, aqui não foi. Ontem o mercado lá fora esboçava alguma reação, aqui não ia. Pô, o índice tá pesado, cara. Entrou um fluxo, ou duas coisas. A pergunta é a seguinte, ou não tem compra, ninguém tá querendo comprar, não tá subindo, ou o mercado tá pesado mesmo. O que você avalia pro índice hoje aí, que fechou a 101.820 pontos, o futuro, tá? Eu tô vendo, o que eu tô vendo é que ninguém tá tomando risco, né? O pessoal também tá nesse impasse aí, tá olhando, né? Obviamente tem vários pontos de vista, inclusive o que o Edu acabou de colocar para nós, e o mercado tá nesse impasse, não tá tomando posição, não tá tomando risco. Acho que os últimos movimentos que a gente teve aqui no mercado brasileiro, tanto do ano passado quanto desse ano, foi motivado por investidor estrangeiro. Acho que investidor local a gente não tem aqui apetite para compra, né? A pessoa física então nem se fala, está extremamente desestimulada em tomar bolsa, né, neste momento, porque aí também tem um gap, né, de tolerância de risco, de percepção de momento, de estratégia de alocação e montagem de carteira, né? Ainda a pessoa física ela ainda é de alguma maneira desinformada, né? E aí acaba muito mais sendo impactada pelo viés do aquilo que está funcionando do que, de fato, né, olhar para onde tu tem as janelas de oportunidades para se tomar posição, né? Então diminuiu muito o fluxo de compra aqui dentro do Brasil, né? Então a gente depende do mercado lá fora, né? E o mercado lá fora, agora, querendo ou não, está muito conectado, né, com essa questão dos juros. Tá? Então, para onde as coisas de fato vão ir. Né? Também para a questão da pressão para buscar desacelerar o mundo. Né? Existe um movimento aí para tentar desacelerar o mundo. E desacelerando o mundo, se por acaso houver isso de fato, né, perde-se aquele apetite de curto prazo para questões de commodity, né, obviamente, e aí acaba que o nosso mercado ele começa a perder o brilho que se estava tendo antes. Tá? Então, a gente chega nesses 100 mil pontos, né, com um desafio novo, tá? A gente não conseguiu se manter lá no patamar acima do 115, próximo do 120, a gente devolveu isso tudo. A gente entra nesse patamar com um desafio novo e sem um recurso interessado em tomar bolsa. Agora, se de fato a gente conseguir começar a reduzir juros aqui no Brasil, né, começa a ter um movimento natural, né, de ajuste, e aí podemos sim ter um movimento pontual de bolsa. Eu, de novo, né, eu estou olhando para a bolsa, estou assim, pronto para comprar bolsa, né, dentro daquela estratégia que eu já passei para vocês, porém eu espero, né, um patamar mais abaixo. Então, o mercado chegando nesses patamares que está agora, me parece que tem aí, está muito próximo, né, de um gatilho, de um trigger aí, para que a gente possa ir para um degrau mais abaixo, que seria na região aí, quem sabe, de 90 mil pontos. Tá? Olhando o nosso índice para hoje, não sei se o pessoal consegue compartilhar a tela, tá? O que dá para a gente projetar aqui para a nossa abertura, né? O que dá para a gente olhar, né? Acho que o mercado, infelizmente, ontem, na parte da tarde, né, o que nós tivemos, né? Tá meio bugado aqui a coisa. Deixa eu ver se eu me acerto aqui com o Profit aqui. Ontem, querendo ou não, nós tivemos um mercado que perdeu força, né? A parte da tarde foi totalmente lateralizado, então perdeu amplitude. O que acontece quando a gente perde amplitude? Né? Assim, os movimentos do mercado acabam não sendo tão grandes, a gente acaba que tem que colocar uma mão mais pesada, né? Montar uma posição maior para conseguir ter uma performance financeira semelhante do que quando a gente tem movimentos mais amplos, porque a gente pode ter uma exposição menor financeira. Tá? É meio diferente do que a turma está acostumada a fazer.
né? O pessoal, quando enxerga possibilidades de movimentos maiores, acaba carregando sua mão, né? Entrando mais pesado. Não, tem que ser o contrário, né? Ao meu ver, pelo menos. Tá? Então, estou olhando aqui a possibilidade de abrir aqui o mercado, né? Entre 101,730, 101,600. Tá? Movimentos aqui de 130, 140 pontos. Não é algo que me interessa. Né? Esse é o mercado abrindo aqui para baixo. Tá? Não é algo que me interessa. Não me... acho que tem muito risco para pouco retorno. É muito fácil o mercado se movimentar assim em 130, 140 pontos. Tá? Agora, se o mercado chegar a bater na região dos 101,400, aí eu acho que faz 420, não faz sentido para voltar para 101,620. Tá? Aqui tem uma janela de 200 pontos. Mas não tem nada mais do que isso. Tá? Não consigo enxergar aqui para nossa abertura um movimento mais intenso do que esse. Já um movimento de alta, né, caso o mercado venha positivo, né, eu olharia para a venda lá na região dos 102,350. Tá? Se o mercado abrir abaixo de 102, 140, acho que não está esticado o suficiente. Também aqui, 100 pontos, né, de oscilação, 120 pontos de oscilação. Né? Lá no 102,340, aí sim volta para 102,140, teria 200 pontos aqui de potencial de movimentação, né, que me interessa. Tá? Então, acredito que tem que ficar atento para essas regiões, quem tiver a fim de negociar. Né? Quem tiver mais tranquilo, né, espera, deixa o mercado se desenrolar um pouco mais ao longo do dia de hoje. Né? Temos aí decisão na parte da tarde, né, super quarta. Então, depois o mercado tende a abrir um pouco mais e eu acho que as oportunidades para amanhã, elas serão melhores. Tá? E aí também, vai que o mercado consiga ficar melhor, mais firme hoje, consiga surpreender, consiga entrar em uma frequência de movimentos maiores, né? Consiga ganhar uma amplitude, sair para cima dos 102,500, né? Ampliar os movimentos, aí é sinal de que amanhã a gente tem uma possibilidade maior de negociar. Eu acho que alivia um pouco a pressão e o medo para quedas, né? E a gente consegue ter um respiro, aí quem sabe o mercado voltar para 105, 106 mil pontos, né, que seria aí um respiro e pelo menos dar uma aliviada aí nessa tensão, porque a gente está numa região mesmo que, se de fato o mercado vier a perder, né, tende a acelerar, a gente vai abaixo dos 100 mil pontos, vai dar temor, vai dar preocupação, né, e aí o mercado tende a trabalhar e caminhar para um degrau mais abaixo, porque a gente já trabalhou muito tempo já nessa região, muitas vezes, né, nessas regiões dos 100 mil pontos. Olha, teve um amigo meu que colocou no Twitter o seguinte, ele falou assim, que ninguém quer Brasil e que o S&P sobe e aqui é um sofrimento. Teve um amigo meu que colocou no Twitter. Essa opinião persiste ainda? Eu? Mudou? Eu? Mudou, né? Mudou. Deixa eu baixar a mão, só daqui a pouco eu falar que eu tô fazendo saudação nazista aqui, eu tô só falando, sou eu? É você mesmo. Pois então, exatamente, cara. Difícil, né, os últimos dias, né, S&P andando e Brasil totalmente para trás, aí, lagging, né, ficando bem para trás. Acho que só demonstra que o Brasil precisa de alguma coisa, né, precisa de alguma notícia, precisa de algum direcionamento, o arcabouço fiscal tem que ser crível. Acho que todo mundo quer comprar Brasil, o negócio precisa ter um mínimo, né. Só queria fazer um parênteses aqui, acho que não dá para deixar de comentar as novas indicações do Banco Central, né. Sim. Dos dois nomes, os dois novos nomes do Banco Central, um é de carreira, é o Rodrigo Monteiro, né? É um cara de carreira, enfim, vai ser diretoria de fiscalização, acho uma coisa bem interna, apesar de ter voto no Copom, né? Isso é importante, todo mundo vota no Copom, mas é um cara de carreira. E a outra indicação, o Rodolfo Frois, é um cara antigo de mercado, conheço ele, marido de uma ex-chefe que eu tive no HSBC, de uma das minhas primeiras chefes que eu tive no mercado. Cara, gente fina, porém sem formação, né? Não é um economista formador, né? Não tem uma carreira sólida como economista em bancos. Sempre foi broker, né? Foi sócio de várias corretoras, Flow, Genial, né? Brasil Plural, enfim. Esse é bom, hein? Um cara mais nesse lado. Mas um cara, eu acho que tem plenas condições de assumir aí e dar conta do recado. Também um cara mais alinhado com o governo, né? Ele assinou a carta de apoio ao Lula, uma parte do mercado assinou uma carta, né? Se vocês se lembrarem, nas eleições ali.
e ele foi um dos signatários da carta. E tá aí, mas é um cara antigo de mercado, um cara muito gente boa. Beleza, show de bola. Bom dia também aqui, dando pro Diego Ribeiro, que acabou de chegar, dando um bom dia para nós aqui e para todos que estão nos assistindo. Ô, gente, seguinte, engraçado, né, o Guga e Boixá, quando tem sempre que tem um discurso, por exemplo, do presidente Lula, que a gente comenta alguma coisa no dia seguinte aqui, o chat de política bomba. Não vou falar mais também não, viu? O pessoal tá me xingando então aí, o pessoal deve estar me xingando um monte aí. Normal, cada um tem sua. Faz parte. Cada um tem o direito de manifestar, isso é democracia, é isso. Você precisa, gente... Você precisa ver o escritório aqui, cara. O escritório aqui tem um monte de cara também que é petista aqui, pô. A gente se mata aqui todo dia na hora do almoço aqui com discussões homéricas aqui sobre o futuro. Sabe aquelas discussões que não levam a lugar absolutamente nenhum? A gente tem várias aqui todo dia. O escritório é mega dividido. Mas é isso, é assim que funciona. Cara, eu já tenho assim, eu sigo a opinião que eu falava no ano passado, né? Não é questão de gostar ou não gostar de um partido ou de pessoas. Todo processo de mudança, ele causa sofrimento. Então você tem lá um governo, você tinha antes um governo que trabalhava de uma maneira, tinha uma direção, aí de repente tu dá uma guinada, né, 180 graus, outro governo, para outra direção. É óbvio que isso vai trazer incerteza, é óbvio que vai trazer insegurança, é óbvio que vai trazer problema. Claro que depois tu pega e analisa individualmente cada uma das narrativas, cada um dos comentários e tudo mais. Porém, quando a gente está olhando e está comentando sobre bolsa, eu comento sobre bolsa, né? Eu não estou comentando aqui sobre diversificação de carteira, né? Eu estou comentando aqui sobre bolsa. Quando eu olho para a bolsa, apetite de investidor para tomar risco em bolsa, o ângulo que eu utilizo acaba sendo, como isso vai refletir na bolsa. Não adianta eu querer, né, achar que a bolsa vai para cima, porque daqui a pouco eu gosto ou não gosto de um determinado político, e a bolsa vai para baixo e eu fico perdendo capital, né? Não, né? Deteriorando capital, não. Cara, isso aí. O ângulo aqui de análise é tentar ser o mais, assim, com um olhar, o que isso, essa atitude, essa narrativa, nesse contexto, vai impactar na bolsa. Ponto. Né? Todo o resto... são opiniões do que a gente gosta, se gosta de um partido, gosta do outro. Não me interessa isso aqui. Né? Me interessa, porque no final, a mensagem que a gente está querendo passar aqui, que eu tô querendo pelo menos passar, né, nós três aqui, é de como esses eventos impactam a cotação da bolsa. É isso. Bom, resumiu bem. Faço das suas as minhas palavras também. Guga, Boixá, amanhã a gente volta aí, bom pregão para vocês. Eu só opero depois das 3 hoje, e vocês? Hoje eu tô posicionado, né? Vou continuar. Vou dar uma caminhada no parque. É isso aí. Vou pegar uma vitamina D, o pouquinho que eu tenho ali, eu vou manter. Caminhada no parque. Então tá bom. Galera, obrigado, viu, pelo dia. Mais uma vez, amanhã a gente volta aí. Abração para vocês, bom dia. Valeu, galera. Até depois. A gente falou agora com essas feras aí, o Guga e o Edu. Vamos fazer o seguinte... Aquele tempinho do stop, rapidinho, a gente já volta com a segunda parte do pré-market. Não saia daí. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do pré-market aqui na BMC. Hoje, quarta-feira, dia 22 de março, dia da super quarta, decisão do Banco Central americano, decisão do Banco Central brasileiro. Tudo isso vai sair hoje ao longo do dia e a bolsa abriu aqui, nosso dólar abriu com uma leve alta de 0,10% e nosso índice cai um pouquinho agora nesse momento, 0,8%. As bolsas internacionais estão de lado, operando aí praticamente no 0 a 0, né, na sua lateralidade, aguardando aí a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, que sai às 3 horas, horário de Brasília. Até lá, o mercado vai se arrastar nesse lenga-lenga aí. Bom dia para você que chegou agora aí, vamos dar uma bom dia no chat também aqui, vamos ver, ó o Sandro Automóveis, Momento Jabá, já chega logo de cara fazendo o merchan, o Sandrão, dando bom dia pra gente aí, vendendo muito carro aí, Sandro. Vamos lá, dá desconto pra nós, hein? Eu vou chamar, hoje a gente tem, né, o convidado aqui do estúdio e convidado fora do estúdio. Vou começar com o nosso convidado do estúdio, o economista Alex André. Bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bom? Como estão as coisas aí? Bom Maravilha. Dia. E fora do estúdio, vamos sempre de quarta-feira, o André Moraes. Fala, André, bom dia. Muito bom dia a todos aí. Bom, vamos lá, hein? Vamos que a gente tem assunto para falar hoje aí. Hoje tem coisa para falar e vamos sair do muro. Antes de começar, eu vou falar para o Alex, eu vi que você estava numa reunião aí com o pessoal da Taurus, né? Até deixei a ação aqui atrás aqui, que você falasse aí, né? Quando comentasse com a gente como é que foi a reunião, o que você está achando dessa empresa aí? Pô, legal, bacana. Bom, a Taurus divulgou resultados ontem, à noite de ontem. Hoje eu estava numa live junto com o CEO e com o CFO, no qual eu participei junto com o Marcos Saravalli, lá do nosso time da Sara Invest. E o que a gente abordou com eles foram diversos temas aqui, mas sendo mais objetivo, né? Muita gente questionando em relação a dividendos, né? A companhia tem um payout, né, estatuto, né, pagar 35%, que já é agressivo, o mínimo das companhias abertas são 25%, mas ainda a companhia tem reservas legais aí de 304 milhões também para fazer recompra de ações. Então isso que a companhia passou em comunicado, não só no release, mas também anunciou na live de hoje. Um outro ponto importante, né, a companhia disse que não vê janela para IPO nos Estados Unidos esse ano, a gente sabe muito bem dessa dificuldade que está acontecendo lá fora, mas tem janela para M&A, já que a dívida líquida sobre EBITDA, né, a alavancagem está em 0,2 EBITDA, está muito baixo, né, então, e a companhia conseguiu um financiamento com o FINEP, 175 milhões, né, ou seja, muito baixo essa linha de financiamento, né, as taxas muito atrativas, isso gera mais valor para o acionista. Um outro ponto importante é que a base de comparação de 21 é muito grande, né, a gente viu ali um índice de intenção de compra de armas que a gente chama de NICS, né, que é um índice medido pelo FBI, ou seja, todo americano que vai comprar uma arma nos Estados Unidos, ele tem essa checagem, conta como um número. Então a gente está no terceiro melhor indicador de NICS, né, em 2022, que foi o ano fechado da história desde os anos 2000. O ano de 2020 foi o maior, segundo
2021 também foi muito forte e a companhia em 2021, só para comparar um ano com o outro, 2021 foi 1 bilhão de EBITDA, 2022 795 milhões, né, praticamente ali em torno de 20% abaixo, mas a gente tem, de novo, né, a baixa comparação foi muito forte e também o lucro foi acima do esperado dos economistas. A gente está falando aqui de 520 milhões de lucro líquido, o mercado esperava entre 300 e 350, ou seja, resultados fortes, né, resultados, a companhia consegue realmente trazer para o acionista geração de valor. A companhia tem essa característica, né, de cash call, né, geradores de dividendo, pagadores de dividendos, agora tem recompra de ações, balanço muito sólido, né, então acho que a companhia agora está realmente nesse patamar, eu digo estável no sentido de gerar ação de valor para o acionista através de proventos e recompra de ações agora. Beleza, por enquanto eu não comprei minha arma ainda não, tô só com a faquinha de rocambole aí, só me defendendo. Vamos ficar de olho aí. Só com a faquinha de rocambole nesse mercado maluco, André. O Atílio Felipe Neto dando bom dia, João Paulo Nicola, Thiago também, Fernando Corbelli, o Cat Trader aí no chat com a gente. André, hoje é dia que você vai mudar o horário de almoço, cara? Você vai almoçar mais tarde, esperando a decisão às 3 horas, ou você, como sempre, vai resolver a sua vida na primeira meia hora de mercado e vai jogar o beach tênis? Qual André que é? Porque aqui sou eu? Você. É você. Então ótimo, vamos lá. Então ótimo. Na verdade, hoje o dia só começa depois das 3, né? Mas mesmo assim, pra gente, então eu acho que se for para jogar beach tênis, andar com o cachorro, né, pensar na vida, faça isso antes das 3 horas da tarde, porque provavelmente não vai acontecer muita coisa impactante, a não ser que tenha alguma coisa interna aqui em relação a arcabouço fiscal, alguma coisa desse tipo, né? O que provavelmente não vai acontecer. Então o dia começa depois das 3, mas para quem vai trabalhar no intraday, né? Para quem gosta de operações de trades mais longos, né? Que a gente chama de swing trade, hoje o dia nem existe, porque às 6h30 a gente tem o Banco Central divulgando a taxa de juros e principalmente fazendo os comentários após essa divulgação, que é o que todo mundo tem que ficar de olho nesses comentários. E, portanto, definição de para onde vai o mercado, eu entendo que a gente só vai ter amanhã, né? Então, para quem trabalha no intraday, o mercado começa depois das 3, e para quem gosta de operações mais longas, que duram algumas semanas, o mercado hoje nem funciona, né? Só vale a pena abrir o teu home broker a partir de amanhã. O difícil é o cara que opera no mercado ficar segurando até as 3 da tarde para operar, né? Vai poupar tempo, vai fazer alguma outra coisa, vai resolver a vida, ou vai no parque passear o cachorro, como você falou. Pode falar. Não, exatamente, mas uma das coisas que faz muita gente perder dinheiro é essa coisa do FOMO, né? O cara não consegue não clicar, né? Então ele tem que ficar lá clicando, né? Então a gente tem sempre que pensar que teremos 3 opções, que é ficar comprado, ficar vendido, ficar de fora, né? Eu, historicamente, depois de, 100 eventos como esse, eu percebi que ao final de 100 eventos, não operar é melhor do que operar, né? Quando eu operava, eu perdia dinheiro. Então eu aprendi aí a arrumar outra coisa para fazer e segurar o FOMO. Mas você disse uma coisa importante, a questão é a experiência dos eventos, né? Quanto mais FOMO que você já passou, você sabe qual é o comportamento do mercado. Eu, geralmente, de segunda e terça-feira, que antecede a decisão dos juros, eu tiro muito pé, me concentro para fazer uma série de coisas. Segunda e ontem, foram dias que praticamente eu não operei, cara. Fiquei tranquilo porque o mercado fica lateral, né? É claro que existe algum momento ou outro, que outros eventos que acontecem, que o mercado acaba ficando um pouco mais volátil. Mas geralmente, na grande maioria, os dias que antecedem as decisões de taxa de juros, o mercado fica numa grande expectativa. É o que você falou. Depois das 3 horas da tarde, o mercado dá um gás. O Alex, e aí? Será que é possível imaginar alguma surpresa agora, às 3 e às 6, ou é 0, 25 e 0 mesmo? Eu acho que a surpresa vai ser no tom, né? No comunicado, né? Acho que esse comunicado mais dovish aí do FED, principalmente essa leitura de liquidez aí, talvez possa vir mais dovish com esse 0,25 aí. Então acho que eu estou um pouco mais otimista aí falando né, para risco, né, para ações, né? Então acho que não sei a opinião do André aí em relação a como que deve ser esse Fed Fund Rates aí no final do período aí, né? A taxa terminal, o mercado está trabalhando aí com 6% aí, né? Se realmente isso for, a gente vai ter uma caminhada ainda longa para isso, né, para realmente trazer essa inflação à meta lá no Fed e, consequentemente, a gente sabe que talvez seja um voo de galinha nos Estados Unidos, né, André?
Você que sintonizou agora aqui, a gente está conversando com o Alex André e com o André Moraes. O André Moraes agora vai passar a palavra e vai falar, né? Existe André, mas um Alex André e o André Moraes que vai falar agora com a perspectiva dele, o que ele está achando aí, se pode ter alguma surpresa nessa decisão dos juros lá e aqui. Então, você sabe que esta quarta-feira é realmente a super quarta. Aquelas outras que a gente chamava de super quarta, era no máximo quarta mais ou menos. Essa é a super. Para mim, talvez seja esse casamento de reunião mais importante, talvez desde a sinalização de queda de juros a partir de 2016, talvez, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que essa sinalização nos Estados Unidos de um menor apetite com a alta de juros vai vir. O que eu estou curioso realmente, acho que vai fazer preço no Brasil, é o tom do Banco Central, porque na última reunião o tom foi muito duro, foi muito pesado, ameaçador até, eu diria, né? Eu imagino que a equipe econômica e Banco Central tiveram tempo para conversar, para se entenderem, né? Então eu acho que o tom do que vai ser divulgado hoje, depois da decisão, quer dizer, eu também acho que o juro vai permanecer o mesmo, mas o tom é o que vai ditar o rumo dos mercados a partir de amanhã. A gente está meio que numa mola comprimida e quando a gente tiver, não quando o juro subir, quando o juro subir a bolsa já vai ter ido, né? Mas quando tiver essa sinalização de que, olha, daqui a pouco, lá na frente, daqui a 2 reuniões, a gente vai começar a trazer esses juros para baixo, e um tom mais ameno, eu acho que já faria essa mola que está comprimida se descomprimir, ou seja, esses ativos que nos últimos 1 ano e meio, né, a partir de julho, agosto de 2021, a bolsa começou a cair, e esse monte de ativo que a gente tem que está caindo 70%, 80%, 90%, precisa exatamente desse start, né? Então, a minha expectativa é de que, de fato, é muito difícil saber se vem agora, né? Mas a minha expectativa é que se eu sentir esse tom mais ameno, em uma perspectiva de queda na taxa de juros num futuro próximo, né? Eu hoje vou ter muito trabalho de estudar ativo para compra, né? Porque eu entendo que uma boa pernada de alta pode vir. Olha, difícil, né? Difícil a decisão, mas como o Alex André disse aqui anteriormente, o André Moraes, não sei se você concorda, o discurso acho que vai ser mais importante que a decisão, né? Eu acho que o tom na sequência, completamente. O Paulo ele vai falar às 3 horas e depois às 3h30 ele vai discursar o que ele está enxergando no mercado. E você disse uma coisa também, que eu concordo plenamente, que essa super quarta é uma quarta-feira que há muito tempo eu não via, né? Realmente assim, é uma decisão importante, porque os Estados Unidos ele pode realmente mostrar que ele vai parar de subir os juros, se ele vier praticamente 0-0, seria uma decisão bastante inesperada. Eu acho que é 0,25 o consenso, 86% do mercado, se eu não me engano. Ô Alex, você me confirma depois se é isso mesmo? Não, exato. É 86%, imagina que é 0,25 lá fora, né? 0,25 lá fora a maior parte, né? Uma pequena parte acreditando que não vai ter aumento de juros. Mas eu queria perguntar para o André, é o seguinte, a gente tem aqui no Brasil, tá? Juros reais aí, né? Os maiores do mundo, né? A gente tem essa... a gente sempre fala isso, né? Ou seja, começa a ficar um pouco racional por essa ótica, mas a gente sabe quando a gente traz aqui para o cenário local, né? Para quem... realmente nós brasileiros, a gente sabe muito bem que tem uma razão muito grande para isso, que se chama política, né? Na sua opinião, né, isso faz sentido, né? Ou seja, os juros atuais de hoje, eu tinha visto até mesmo um relatório do Bank of America ontem dizendo que os juros teria que abaixar na ordem de 12%, 11% ali, dependendo do cenário. Você defende os juros nesse ano de 23, no cenário que nós temos hoje, né? A gente não tem arcabouço ainda, enfim, tem algumas coisas que precisamos digerir ainda ao longo dos próximos dias, né? No começo do ano. Mas, falando de hoje, né? O que você enxerga, o André, em relação a juros, né? Principalmente porque se a gente está falando de se é realmente a gente defender, né, que a Selic vai fechar no mesmo patamar de hoje, né? A gente vai travar muito desse potencial dessa bolsa e vai continuar barato, né? Muita gente fala, a bolsa está barata, mas a gente não vai ter argumento, né? Não vai ter comprador marginal para a bolsa, né, André? Você concorda com isso? Sim. Cara, eu acho que juros altos é uma coisa terrível, mas eu tenho tempo de vida suficiente para lembrar de outra coisa que era mais terrível ainda que eu vivi, que é a tal da inflação, né? Eu me lembro de pequeno perguntar para minha mãe o que é esse tal de plano cruzado que vai segurar a inflação, ela me explicar, sabe aquela bicicleta que você quer comprar, que a Caloi 10, sei lá como é que era o nome da bicicleta, né? Eu falei, sei.
Ela falou, então, não tem inflação significa que daqui a um ano ela vai estar valendo a mesma coisa. Aquilo na minha cabeça não era possível. Por quê? Porque a gente comprava alguma coisa de manhã, tinha um preço, de tarde tinha outro. Então, eu tenho certeza que o Banco Central, que entendo muito competente, tem até muito mais dados do que nós temos, né, que justifique essa taxa de juros nesse patamar. E enquanto abaixar juros significar risco de uma volta frenética da inflação, eu acho que o juro tem que ficar lá em cima, mesmo sabendo que isso é muito prejudicial para a economia, para as empresas. Ao mesmo tempo que entendo também que não existe motivo para esse juro continuar tão alto se o Banco Central sentir que está mais controlado, né? Então, enfim, é um pouco disso, e como trader, né, eu só quero conseguir ler bem essa mensagem, porque com juros nesse patamar tem muita empresa que não faz sentido e que tem muita dificuldade, mas, mais uma vez, a hora que vier uma sinalização de que esse juro pode voltar a cair por conta de uma política fiscal mais assertiva, né, que a gente pode ter nos próximos momentos, ou não, mas se tivermos, né, e também por conta de um controle da inflação, essa sinalização faria o mercado subir. Claro que isso depende de uma conjuntura, não pode o mundo inteiro quebrar, os Estados Unidos quebrar, banco quebrar e lá fora e tal, mas se tudo continuar como está agora, com essa sinalização de juros começando a baixar por conta de uma inflação estabilizada, eu acho que tem muito fruto aí para colher, principalmente em empresas médias e pequenas. Ô André, você entregou a idade agora, hein, meu? Você falou do cruzado aí, você é da época do saquinho, que o leite era em saquinho, André? Entregou a idade, hein, meu? Você entregou a idade. Sou da época que a minha avó ia para a porta de mercado ficar de fiscal lá para ver se o preço ia subir ou não. Você lembra que os caras remarcavam com aquela maquininha, ficava remarcando o preço? Você chegava, sim. Todo dia era um preço diferente, reajuste de preço? Que fase, hein, meu? Exatamente. Por isso, hein? Sobrevivente a gente é, hein? Essa molecada nós não tinha celular, bala soft, não era fácil nossa vida não, viu? O Alex André pegou da Angélica pra frente, ele é novinho. Ele sentou do lado dele aqui, ele é novinho. Tem suas vantagens, né? Ele é novinho, mas é inteligente. Quando ele chegou já tava Armínio Fraga, né? Então era mais fácil. Ele pegou a fase boa. Fala pra ele que a gente sofreu lá atrás, hein? Puta... Pois pergunta, Alex, o Ripna tá falando aqui o seguinte, qual economista competente do BC baixaria Selic sem saber o conteúdo do arcabouço fiscal? Tem todo sentido, né? Acho que o que realmente impede o Banco Central brasileiro talvez de abaixar os juros hoje é o que vem pela frente. E vai acreditar nesse arcabouço? Cá entre nós aqui, né? Vai acreditar nesse arcabouço do Lula falando que quer colocar habitação, saúde, né? Educação fora do arcabouço, né? Fora, porque falando que gastam, aquela coisa, né, de gasto e investimento, né? Que não é gasto, é investimento, é uma loucura, né? Isso daí para mim é uma aberração assim, sem tamanho e traz de novo uma insegurança muito grande para investimento aqui no Brasil. Imagina um gringo escutando isso, imagina um institucional aqui no Brasil escutando isso, né? Então, tira cada vez mais o pé. E o mercado, que eu escutei, inclusive, de alguns gestores no passado, dizendo assim, agora vai ser, como que é, o Lula 3, Lula, sei lá o que seja, né? Vai ser um outro Lula moderado, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que, a minha opinião aqui, eu acho que, como comentarista, eu vejo isso como déjà vu, né? Nós já vimos isso lá atrás, enfim, só está repetindo o cenário, só está repetindo o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer daqui para frente? A trajetória da dívida pública subindo muito forte, né? De ter essa desancoragem, né, do cenário fiscal e, enfim, o mercado vai penalizar isso com juros mais altos, como já está hoje. Então, eu acho que esse discurso, a gente realmente, se eu conversasse com o André no ano passado, né, antes das eleições, qual que era o discurso que a gente estava falando aqui, acho que era toda a Faria Lima, né, todo mundo estava falando, que ano que vem, que seria esse ano, 2023, teríamos corte de juros, né? E não parece que está sendo factível para isso, né, André? Então, acho que cada vez mais, joga cada vez mais água no chope e decepciona, né? Para quem investe em ações, principalmente, tem que ter paciência, porque realmente a gente sabe que o ciclo não está tão favorável, né? André? Mas por outro lado também, Alex, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Eu entendo que a gente tem que ter paciência, não pode trocar os pés pelas mãos, não pode ser agressivo, né? Não pode ser agressivo hora nenhuma, mas principalmente no bear market, você não pode ser agressivo, porque essa história de bolsa barata, isso não existe, é uma falácia, né? Porque a bolsa está barata, mas se as coisas piorarem, vai ficar mais barato ainda. E pode ser que isso fique muito mais barato do que você consegue alavancado se segurar no mercado, né? Então, é um momento de calma, mas no final de momentos como o que a gente está vivendo agora, né, de mercado em queda,
é que se faz grandes fortunas, né? Porque eu me lembro de 2016, em 2009 eu não tinha muito dinheiro, então eu até ganhei uma porcentagem grande, mas em cima de pouco capital. Mas eu me lembro de 2016, né? Depois de 4 anos de mercado lateral, de mercado chato, a gente só está 1 ano e meio. Eu até acho que não vai ser 4 anos, porque o mercado é muito mais rápido hoje em dia, né? Mas em 2016, depois de 4 anos de mercado lateral, cara, teve uma semana que o Bovespa subiu quase 20%. Então, a gente tem que ter paciência, mas não dá para tirar os 2 pés do mercado e ficar esperando aparecer nas manchetes que agora a Bolsa tá boa. Porque a hora que isso acontecer, já vai estar 200 mil pontos. Por isso que eu insisto muito que é um momento de tentar pouco, de muito aprendizado, de você ser humilde, né? Porque a gente precisa ser sempre, mas esses momentos ensina mais isso pra gente. Mas você tem que estar com o pé ali, pelo menos com um percentual do capital, porque quem vai colher o fruto quando isso aqui começar a subir, mais uma vez, eu acho que depende muito do tom, do discurso do Banco Central agora, tá? E sem saber qual é esse arcabouço, eu acho difícil que esse discurso seja muito ameno, porém, a hora que vier esse discurso, eu acho que a gente vai ter muita oportunidade desses ativos que mais sofreram nesses 1 ano e meio aí de queda. Eu concordo, André. Quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Então, quem é de bolsa sempre está em bolsa, Exato. né? Nunca vai estar fora de bolsa. Exato. Você comentou sobre alguns gestores, né? Pode falar, André, pode continuar. Não, só ia dar uma geral aí para quem sintonizou agora aqui, falar que a gente está conversando com o Alex André aqui, diretamente do Estúdio Economista, e com o André Moraes, que está participando aqui com a gente nessa quarta-feira, dia 22, dia importante decisão do Banco Central americano e Banco Central brasileiro referente às suas taxas de juros. Por isso, né, a gente vê uma bolsa aí, um índice futuro, André, uma queda de 0,20% nesse momento, muito próximo ao 0 a 0, mas não tendo força para subir. Para a gente pegar a reta final, André, rapidinho aqui, você consegue visualizar alguma coisa para o nosso mercado de índice futuro ou é esperar 3 horas mesmo? Cara, eu consigo. Posso mostrar meu gráfico rapidinho aqui? Acho que dá para compartilhar, ô Gabrielzinho? Dá, eu consigo. Deixar. Eu vou colocar aqui, que ele tá? já vai colocar aqui para compartilhar. Pronto, foi. Obrigado, Gabriel. Bom, eu acho que é o seguinte, André, eu opero geralmente 10 contratos, então hoje vai com 3, tá? 101,350 é um ponto muitíssimo importante. Se isso aqui vier aqui, tiver um falso rompimento, que a gente chama de trap, e voltar para cima, eu entendo que pode rolar um bom ponto de compra, e se isso aqui consolidar embaixo desse ponto e cair, eu entendo que esse aqui pode ser um bom ponto de venda. Então, neste miolo todo que está aqui, que está desde antes de ontem, não tem nada para fazer. Nessa região, eu acho que tem um bom gerenciamento de risco. Mesma coisa do dólar, tá? Só falando rapidinho. Essa região 5,263 é um ponto que acima é compra, enquanto estiver abaixo, se der uma bobeada, a gente consegue pensar no ponto de operação. Então, tanto índice quanto dólar, eu entendo que não vão dar muitas oportunidades, mas com bom gerenciamento de risco e principalmente com um ponto de stop bem próximo, eu acho que tem operação para fazer. Maravilha. Perfeito. Ô André, obrigado aí pela sua participação, viu? Agradecendo aí mais uma vez. Nos vemos na próxima semana. Um bom pregão para você, um bom dia, viu? Obrigado, muito obrigado. Valeu, Alex. Prazer aqui dividir esse espaço contigo também. Obrigado, André. Um abração. E também agradecer o Alex André, que está agora todo dia com a gente aí, dando a sua opinião de mercado financeiro. Vai estar de volta amanhã com a gente, né, Alex? É isso aí. Muito obrigado. Todo dia nós estaremos aqui na BMC News. Valeu, gente. Obrigado para vocês aí. Bom dia, bom pregão para vocês. Olha, vamos continuar. Olha um depoimento bacana aqui no chat, ó. O Pedro Pinheiro. Eu sou da época de dentro do pregão, que era a briga de papel, boleta, né? No final parecia carnaval com confete e serpentina no chão. Era telefone direto da corretora para operar. 1980, bons tempos. Rapaz, você agora me fez ficar nostálgico, hein? Fazia tempo que eu sonho quase todo dia com pregão ainda. É um bom tempo mesmo. Olha, vamos dar uma geralzona no mercado e ver como é que estão as bolsas aí? Tivemos dado na Inglaterra, que saiu essa madrugada, um susto na inflação, veio o índice de preços lá pressionando a inflação da Inglaterra, o bloco europeu ainda pressionado, né? Esse indicador saiu agora às 4 horas da manhã e a gente tem o mercado aguardando a decisão do Banco Central brasileiro às 18 horas. Há
um grande consenso aí de que venha praticamente 0-0 aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos suba 0,25. Como o André Moraes acabou de falar para nós aí, concordo plenamente com ele, hoje realmente é a super quarta, né? A gente está esperando, nunca viu uma quarta-feira com decisão de juros de Banco Central tão aguardada, porque daqui para frente é que vai dar todo o panorama do mercado e a perspectiva aí em referente à atuação dos bancos centrais desses dois países, brasileiro e lá do americano, justamente em relação a como vai ser a condução dos juros daqui para frente, né? E isso muda todo o rumo do dinheiro. Então, por isso que é importante. Então, espero que você tenha um ótimo pregão. Uma dica, opera depois das 3. Hoje o mercado vai funcionar só depois das 3 horas, já acabou, você também está de lado. Aliás, o mundo está de lado aguardando esse resultado. Desejo então para você um bom pregão, toma cuidado, que amanhã a gente volta com muito mais pré-market. Agora, fique com o BMC News, com a Paula Moraes e Felipe Nascimento, que já estão aqui para apresentar para vocês. Um abraço e até amanhã.